Saulo Roque, boa tarde. Boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. Meus queridos e queridas ouvintes. Esse assunto muito me interessa, assim, porque eu até comentei com um amigo meu que mora em Barcelona, e eu falei, tá assim, desse jeito mesmo que estão pintando e bordando aí na imprensa, ele tá, é pior. E, assim, tem alguns lugares que estão fechando, tem restaurante, alguns lugares que nem aceitam turistas, assim, ó, esses lugares não aceitam turistas. Eu falei, gente do céu, e você compartilhando, né, Veneza agora também limitando, como é que fica o direito do consumidor nessas situações? Primeiramente, esse movimento tem acontecido no mundo, sobretudo na Itália e na Espanha. A situação na Espanha, em Barcelona, ela tem uma população de 1,5 milhão de habitantes e está recebendo 30 milhões de turistas Olha por isso. ano. A Veneza tem 50 mil habitantes e está recebendo 20 milhões de turistas por ano. Na alta temporada, 100 mil turistas pernoitam na cidade, todos os dias. Então, isso mexe muito com a realidade, com o cotidiano dessas cidades. O que aconteceu? Sabe quantos milhões de turistas Veneza recebia antes da pandemia? Não. 5 milhões. E hoje está recebendo 20 milhões. Nossa, quando eu fui Barcelona também mais do que nem pra dobrou. andar. Mais do que dobrou. Depois da pandemia, as pessoas, não sei se é uma demanda deprimida, o que é, mas já vai longe essa demanda reprimida, né? As pessoas estão viajando mais. Então, isso cria um problema para a vida local desse cidadão, dos nativos, cria um problema, mexe com a vida deles e tem a reação. Então, eles estão reagindo. Em Barcelona, chegou até uma reação agressiva, porque começaram a jogar água, a pedir para os turistas saírem de determinados lugares. Agora, esses países não podem esquecer de uma coisa. O turismo é que salvou essas cidades. Definitivamente. Nas grandes crises, da crise de 2008, o turismo é que salvou Veneza, ajudou muito a Itália. A Itália está bombando no turismo, recebeu 70 milhões de turistas. A gente fica triste, é porque o Brasil continua recebendo aí entre 5 e 6 milhões de turistas ano. Veneza sozinha recebe 4 vezes mais turistas que o Brasil e Barcelona 6 vezes mais turistas que o Brasil inteiro. E com toda essa beleza natural. É o que a gente tem que fazer o dever de casa aqui, que não está fazendo o dever de casa. Também acho. Agora, isso acontece, é uma realidade. Porque lá é o que eles chamam de overturismo. Tá demais. E aí está criando, já tem até uma expressão, turismofobia. Então, com turismofobia, as pessoas passam a ter aversão ao turista. Agora, nesse primeiro momento, o que é muito importante? O consumidor que está viajando para essas regiões, ele precisa ser devidamente informado. Ele vai contratar um pacote com uma agência de viagem e ele tem que saber, porque aumentou custos. Para ele entrar em Veneza hoje, ele entra tendo que pagar a taxa do turista. Tem uma taxa que hoje... não é muito alta, mas ele tem que ser informado dessa taxa. Sim. O mesmo está acontecendo. Ele vai para Barcelona, ele tem que saber também dessas restrições que há para visitar certos lugares. Que ele quer visitar, por exemplo, a Sagrada Família, diz, não, aqui são grupos, você não pode entrar. Então ele pode passar lá 2 dias e não conseguir visitar. Sim. O mesmo pode acontecer em Veneza, em determinadas regiões de Veneza. Ele pode não conseguir visitar, porque é limitado a grupos de 25 pessoas. Isso ele tem que ser informado antes para não ter uma viagem frustrada. Que nem a gente vai para Roma, quer entrar no Coliseu. No Coliseu já não pode. Então tem que saber. Ainda não está aplicando essa restrição a Roma. Sim. Mas a agência de turismo, ela tem que entender que a jurisprudência está evoluindo os tribunais para entender que ela não é mera vendedora de passagem e nem de estadia em hotel. Ela é vendedora de serviço e, sobretudo, informação. Ela tem que dar essa informação ao consumidor. Ela não quer viver desse ramo, então ela tem que especializar e profissionalizar e dar a segurança. E não só em relação a isso. Países que exigem para você entrar lá vacinas, então você tem que ser informado. Vou para o Panamá. Lá no Panamá, por exemplo, você entrar no Panamá, você tem que ter vacinação em dia, sua carteira de vacinação em dia. Então, a agência de turismo tem que informar. Não basta apenas querer vender.
Não, isso aí é isso. Eu já vi gente voltando, assim, da Colômbia, voltando do Panamá, mesmo comprando com um pacote de agências de viagens. E aí, nesses casos, eu posso responsabilizar essa agência. Porque, assim, não, quem compra passagem sozinho, na internet, tudo bem. Mas se eu compro um pacote, eu tenho que saber tudo. Essa informação a agência tem que dar. Teve um caso de um grupo de turistas brasileiros que foi viajar para a Austrália e teve que fazer uma conexão na Nova Zelândia. Eles tinham visto para a Austrália, mas não tinham visto na Nova Zelândia. Então, não resolveu. Tiveram que perder a passagem e tiveram que comprar uma nova passagem para viajar dali 2, 3 dias. Quer dizer, o prejuízo é muito grande. Então, uma agência de viagem hoje não pode ser entendida como uma mera vendedora de passagem. Essa informação ela precisa dar ao turista. Então, ele tem que saber como é que é para entrar hoje em Barcelona, como é que é para entrar hoje também em Veneza e outras cidades que venham adotar essa restrição. Em breve será Lisboa, porque Lisboa também está sofrendo com um crescimento massivo de turistas. Antes da pandemia, Lisboa inteiro recebia cerca de 5 milhões de turistas ano. Hoje são 20 milhões. Não, Lisboa tá trend também, porque é seguro, é barato, é uma das cidades mais baratas da Europa. E olha, eu queria que esse problema tivesse acontecendo no Brasil. Ia ajudar tanto. Não, e olha, o Paulo Roque tá trazendo uma informação muito legal, chamando de Lisboa, porque anunciaram hoje. Agora a TAP, olha você como é que casa certinho, a TAP hoje divulgou que vamos ter voos diretos para Portugal diariamente. Antigamente a gente não tinha, se não me engano, era segunda, quinta e sábado os voos para Lisboa, e agora não, saindo de Brasília, voos diários a partir de hoje. E parece que vai ter outro voo internacional ainda saindo de Brasília, né, para a Europa, né? Vão anunciar qualquer dia. Você já está sabendo qual é, não? Não. Mas, assim, eles estão, você vê, olha só como esses lugares estão realmente sendo cada vez mais pesquisados, buscados, procurados, não só por brasileiros, mas por outras nacionalidades. E aí surge essa reação da população local. E esse meu amigo mesmo, que está em Barcelona. Posso te dar uma coisa aqui? Eu não gosto de me sentir maltratado no lugar que eu visito. Então, está dizendo para o turista o seguinte, olha, adia o seu sonho de ir a Barcelona. Já pensou, você vai, faz uma viagem para descansar. Chega lá nesses lugares, hostilizado, né? Você passa a ser hostilizado e com toda aquela restrição. Não tem tanto lugar bonito no mundo para você visitar. Então, a dica número 1, fuja desses lugares. Até porque você vai, nós não falamos aqui de educação financeira, você vai fazer viagens mais baratas, porque lá está tudo muito caro. Porque tem excesso de procura, então a oferta é a mesma. Então, você aumenta o preço para compensar. É isso que Barcelona e Veneza estão tentando fazer. Fazer doer no bolso do turista para ver se ele recua. E você sabe mais o que aconteceu? Que essa medida, sim, vai acabar impactando muito? A limitação de aluguéis por temporada. Sim, Nova York. Nova York já tem. Já tem. Mas isso vai acontecer agora. Já está acontecendo em Veneza. Sim. Proibindo aluguéis por temporada. O aluguel por temporada, ele atinge diretamente a quem? O Airbnb. Sim. Porque o Airbnb, no mundo todo, eu entendo também, que ele é responsável por esse aumento do turismo. Porque tornou a estadia mais... Você tem mais opções, mais alternativas para se hospedar num preço mais acessível. Então, isso... O que estão fazendo? Veneza está restringindo o Airbnb. O mesmo vai acontecer também em Barcelona. Porque os aluguéis nessas cidades, e aí o nativo reclama, ele não teve aumento de salário, mas o aluguel subiu 70%. Foi, é o que meu amigo fala. Meu amigo falou, mas está impossível aqui, a gente não tem arranjar hospedagem. Assim, graças a Deus, ele assinou um contrato de aluguel mais cedo. Assim, se a gente pensou em mudar de casa, está impossível mudar de casa. E a renda dele não aumentou. A renda dele está caro pra caramba. Agora, Bárbara, você falou uma coisa aí que eu queria chamar a atenção. O turismo, que é uma renda fantástica para qualquer lugar do mundo, e que nessas crises todas eles ajudam a superar momentos difíceis economicamente, exemplo aí a Europa, Portugal, ele anda de mão dada com a segurança. O turista não vai para lugares inseguros. Claro. Mas vem para o Brasil. Mas, em regra, aquele que tem dinheiro não vai viajar com a família dele para locais inseguros. Então, o que acontece? Acontece que o Brasil, como não faz o dever de casa, o Brasil patina nos 6 milhões de turistas,
há mais de 20 anos, exatamente porque não fez o dever de casa. Como é que a família vai sair lá dos Estados Unidos, vai sair da Europa e vai dizer o seguinte: eu vou passar com minha família aqui no Brasil, vou para o Rio de Janeiro. Quem vai, infelizmente, é o turista mais jovem, que não tem medo tanto de se arriscar. Infelizmente, o turismo sexual, que ainda é forte no Brasil, uma pena, um país que deveria ser forte por outras questões, mas o turismo sexual ainda é que atrai essas pessoas para aqui. E resultado, o Brasil podia estar recebendo 50 milhões de turistas por ano. Mas nós não recebemos. Por quê? Tem a questão da segurança que, segundo os especialistas, é o que mais afasta o turista do Brasil. Não se faz política, e a esquerda ainda tem esse discurso besta de achar que questão de segurança pública é problema da direita, não é problema da direita, é problema do cidadão, sobretudo aquele que vive na periferia, que é quem mais sofre com problema de segurança. E tem o problema da infraestrutura. Se você tiver uma infraestrutura melhor, nós já temos, graças a Deus, melhoramos muito os nossos aeroportos, você teria mais turistas no Brasil. Segurança e infraestrutura. Como você não tem direito nenhuma coisa, segurança nós não temos. E a infraestrutura, ela não avançou aquilo que era esperado, resultado, a economia do Brasil sofre muito, poderia estar gerando muito mais empregos, poderíamos ter aí muito mais renda, e o que está acontecendo hoje é um país belíssimo, com tantas atrações, com poucos turistas internacionais. Com desperdício desse potencial. Paulo Roque, muito obrigado por trazer esse tema pra gente. Mas você vai pra Veneza quando? Você tá imaginando ir pra quando pra Veneza? Não, eu já fui e não gostei. Você não gostou? E Barcelona? Eu sou apaixonada. Mas vai voltar Barcelona, lá mesmo com essa restrição toda? Eu vou. Meu melhor amigo volta, fico na casa dele, finge que sou nativa. Mas dica da coluna, suspenda um pouco o seu desejo de ir para Barcelona e para Veneza. Queira ser bem tratado. Porque, gente, Barcelona, Veneza, na minha opinião. Obrigada, Paulo. Um abraço, tchau, tchau.